O objetivo dela é mostrar para os leitores que é possível praticar esporte independentemente da idade. A gente está falando aqui da jornalista especializada em automobilismo, amante de atividades ao ar livre, Selma Moraes, e da coluna Coroa de Mochila, que estreia nesta sexta-feira no Portal à Tarde, exatamente para compartilhar com os leitores experiências esportivas, textos que vão ser publicados 2 vezes por semana, às terças e sextas-feiras, portanto, no Portal à Tarde, pela jornalista Selma Moraes, que está com a gente aqui no Isso é Bahia. Prazer, alegria ter você com a gente, Selma. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulinho, bom dia, Aldair. Bom dia, Laís. Me lembro quando você chegou aqui cheio de papel na mão. Olha, eu estou com uma proposta legal. Eu tenho o meu canal no YouTube, Coroa de Mochila. Quero disseminar a ideia de que todo mundo pode praticar, pode andar, pode praticar esporte, né? Pode andar, pode, independentemente da idade. E você é um exemplo disso, né, Selma? Não diria um exemplo, mas eu sou ousada nesse sentido. Porque você já andou muito por aí. Já. E na realidade eu andava muito de carro, né? Eu costumo dizer que... Todos nós. E porque era a minha profissão, né? Eu era especialista em carros. Exatamente. E aí, quando eu comentava com a galera que eu já andei a 318 km por hora num Audi R8, as pessoas dificilmente acreditam. 300 e quantos por hora? 18, Caramba. porque era uma proposta da Audi que era proibido andar abaixo de 300 quilômetros. E eu consegui andar 318, mas em pista apropriada, com equipamento apropriado, numa pista do aeroporto lá no interior de São Paulo. Mas a comparação que eu quero fazer é que, para quem já chegou a 318 quilômetros por hora e era feliz naquela época, hoje eu sou extremamente feliz quando eu bato 5 quilômetros por hora numa peregrinação. Então, olha que diferença. 5 quilômetros por hora numa peregrinação, você está fazendo uma média excelente, principalmente para a minha idade. 66 anos, beirando 67. Você fez o Caminho de Santiago. Fiz. Fez também o Caminho da Fé. Fiz o Caminho da Fé aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Eu comecei com o Caminho da Fé. Na Espanha. Na realidade, essa ideia louca de esquecer carro, esquecer velocidade e partir para a natureza e partir para as caminhadas surgiu em plena pandemia. Você sabe que a pandemia, até hoje, ela traz reflexos terríveis para muitas pessoas. Sim. Depressão, problemas de saúde mesmo, problemas de articulação, respiratório, uma série de problemas que são as sequelas da Covid, né? E durante a pandemia, todo mundo preso, eu comecei a continuar a praticar o Pilates online, porque minha filha é fisioterapeuta e começou a dar aula online. E eu fazendo ali com feijão, arroz, cadeira, sapato, transformei a casa numa academia doméstica. Sim. E era proibido, todo mundo sabe que era totalmente proibido sair às ruas. E até no condomínio tinha uma pista de 840 metros e era proibido andar. Mas aí eu saí às 5 da manhã, 4h30, 5 da manhã, e comecei a andar. Não tinha ninguém para ver? Não tinha ninguém para ver, só os porteiros, e aí comecei a andar. E estimulada por uma outra amiga minha, ela falou assim, agora comece a correr. Eu falei, você é louca? Minha atividade principal antes era levantamento de copo. Como é que eu vou correr? Aí não, corra. Aí eu comecei, ela falou para mim, ande 2 postes e corra 2 dentro do condomínio. E eu andava 2, corria 2, andava 2. Resumo da ópera. A pandemia me transformou, foi a virada de chave da minha vida. E a partir daí eu não parei mais, cara, não parei. Eu comecei a correr também, eu corro, faço parte de um clube de corrida, então 2 vezes na semana eu corro, 3 vezes na semana eu faço pilates e faço academia de segunda a sexta. E final de semana é 20 quilômetros, 15 quilômetros. Pituaçu hoje é a casa, é o quintal de casa. São 15 quilômetros ali, 15 né? quilômetros. 15 quilômetros, então é o quintal de casa. E eu comecei ali treinando com o pessoal da Associação Baiana dos Amigos do Caminho de Santiago, comecei treinando ali para ir para Santiago. Só que eu tinha medo de ir para Santiago, então eu digo, eu vou fazer um aqui. E o daqui, o mais tradicional, é o Caminho da Fé. E que o original são 318 quilômetros, mas eu falei 318 quilômetros, eu tenho medo de não conseguir. Aliás, quando a gente conversou pela primeira vez sobre esse seu projeto, que agora está virando uma coluna no Portal à Tarde, estreia nessa sexta-feira, eu me lembro que você tinha um livro com inúmeras rotas de caminhadas que tem no Brasil.
Inclusive, você falava da rota de Irmã Dulce, que estava prestes a ser E é exatamente, eu inaugurada. trouxe o livro até para mostrar de novo. Os Caminhos do Brasil é um livro de um peregrino de Aracaju. Ele que, inclusive, foi quem criou o caminho de Santa Dulce dos Pobres, que é uma coisa assim que poucas pessoas sabem. Tá? Exato. E ele juntamente com dois autores, eles escreveram esse livro e condensaram vários caminhos que existem. Inclusive, um deles você fez, que é o caminho de Piripiri. Lá em Vitória da Conquista. A inauguração desse caminho. A inauguração desse caminho. Então, a Bahia tem alguns caminhos importantes. Tem o caminho de Piripiri, tem o caminho da Paz. O caminho da Paz, eu estou louca para fazer agora, porque é no Vale do Jequiriçá. Você sai de Amargosa até, eu me esqueci a cidade final. Vale do Jequiriçá, que é uma região belíssima. Belíssima, né? São 140 quilômetros de trilha e é lindíssima essa trilha. Cheio de lindíssima. montanhas ali e tal. Eu vi as imagens dessa trilha, as imagens aéreas dessa trilha, de um peregrino que foi sozinho fazer. O pessoal da associação é que comanda esse caminho e eles fazem regularmente esse caminho. Mas eu vi as primeiras imagens desse caminho, umas imagens aéreas feitas por um peregrino solitário. Agora, são ainda rotas, eu falo comparando, por exemplo, com o Caminho de Santiago, que eu também conheço. Lá é tudo sinalizado, você tem uma infra, não é, para passar a noite, você tem os albergues, tem a questão da segurança, né? Lá são raros os relatos lá que eu falo, lá no Caminho de Santiago, na Espanha, não é? Você bem sabe, você também passou por lá. Relatos de assalto e tudo, nada. Não tem quase nada zero, disso. quase zero. Aqui no Brasil, a realidade é diferente, né, Aqui Selma? no Brasil é o seguinte, aqui você tem caminhos sinalizados, que você pode fazer sozinho, e o Caminho da Paz já está sinalizado, foi sinalizado pela associação, tá? Mas você tem o Caminho da Fé, que é sinalizado, tem o Caminho de Caravaggio, que é sinalizado, mas tem caminhos que você faz só guiados. O que a gente chama de caminho guiado? É aquele caminho que tem pouquíssima sinalização. Se você for, você se perde. Você não vai saber fazer o caminho. Então, tem alguém te guiando nesse caminho. Por exemplo, o caminho de Zumbi dos Palmares, que eu fiz em novembro do ano passado. Mas esses caminhos sinalizados, eles têm infra também para você tem. passar uma noite? Não ou 100%. Não? Tem que levar barraca. Não, tem. Por exemplo, o caminho da Paz tem infraestrutura de hotel e a outra parte, a própria comunidade, que é o que eu acho também muito sensacional, a comunidade transforma suas residências em pousadas. Mas para isso é preciso que você faça um contato com a associação, porque aí a associação agiliza essa relação do peregrino com o pessoal da comunidade. E essa coluna, Selma, Coroa de Mochila, você já tem um canal no YouTube com esse nome, Perfeito. não é isso? E a coluna que vai estreia, Que começa hoje. Começa hoje já está no ar hoje. No Portal à Tarde, terças e sextas. O que você pretende? Você vai dividir tua experiência, falar de lugares que podem ser utilizados para caminhadas, enfim. Quando eu comecei isso, e o Coroa de Mochila surgiu por causa disso, eu queria mostrar para as pessoas que qualquer pessoa pode praticar qualquer atividade física. Mas eu estava no foco de peregrinação e de caminhadas. Eu corro, mas eu corro pouco. Eu corro prova de 5 quilômetros, pouco. A corrida é para me dar resistência física. Mas a peregrinação agora é a minha paixão. Então eu queria que qualquer pessoa se estimulasse através do que eu estava fazendo, que era possível fazer. E eu tenho esse feedback. Mas aí, como a coisa começou a crescer, eu achei que era muito pouco eu falar só de mim. Então, e falar só da peregrinação. Eu achava que a gente deveria começar a mostrar exemplos para que as pessoas se estimulassem e saíssem da sua zona de conforto. Esse é o objetivo. Inclusive, nós temos um projeto muito maior, que é a Tarde Aventura. Não é só o Coroa de Mochila. O Coroa de Mochila é o primeiro passo. A Tarde Aventura, nós vamos fazer diversos eventos exatamente para fazer com que a pessoa se mexa. Então, sai do sofá, deixa o controle remoto e comece a se movimentar. Se você olhar a coluna de hoje, você tem um exemplo maravilhoso. Tal mãe, tal filha. Uma mãe de 40 anos, uma filha de 11, a filha se espelha na mãe, virou uma atleta. E hoje ela é perfeita. Ela nada, ela pratica jiu-jitsu, ela surfa, ela faz um monte de atividade física porque vê a mãe fazendo. Tá? Então tem uma outra matéria de ciclismo que é família que pedala unida, permanece unida. Tem a geração inteira da família. Legal, hein? A geração inteira da família pedala. O Ernesto está lá em Brasília, mas está de olho no nosso papo aqui. Quer fazer uma perguntinha para você também. Diga aí, Ernesto. Oi, Selma. Quanto tempo que a gente não se vê? Isso, Eu Ernesto. fiquei intrigado aqui.
Eu fiquei intrigado aqui para saber como é que a mulher do Rally do Batom virou a coroa de mochila. É verdade. Isso foi amadurecimento? Eu disse a Paulo Leandro ontem, num contato com ele, que eu estou me reinventando. É aquela velha história de você deixar os motores para partir para as suas pernas, seus próprios motores, seus próprios cavalos, né? É muito legal, e principalmente na faixa de idade que a gente chega, você tem que buscar novas formas de viver. Então, eu deixei toda aquela velocidade, toda aquela confusão, deixei de lado, né? Um pouquinho, mas nunca sai do DNA da gente. Dizem que eu tenho gasolina na veia, mas... Ou gasolina, etanol, diesel, qualquer coisa que eu valha. Querosene. Querosene, agora a eletricidade. Eu me considero uma pessoa elétrica, mas você não tem noção, e você deve ter noção, que quando você cai num caminho de Santiago de Compostela, sozinha, que você olha e vê aquela coisa, aquela beleza. Olha, eu tô falando e tô me arrepiando porque é de uma paz, é de uma vibração, de uma energia tão grande. Só quem faz sabe o que é. Eu fiz o caminho da fé aqui e a subida da Luminosa foram 14 quilômetros de serra. Eu chorei do primeiro ao último quilômetro, cara. Eu falei assim, eu não vou nem conseguir subir de tanto chorar. E essa experiência eu passo no meu canal do YouTube. Quem entrar lá vê que eu choro de alegria, choro de felicidade de saber que eu cheguei aos 66 anos de idade com essa mesma energia que eu tinha lá atrás, aos 17, quando eu entrei na faculdade, tá? E que eu tô viva. E que as pessoas podem viver. Então, eu recebo tanto relato, Ernesto, de pessoas dizendo assim, eu tenho doença tal e pensei que eu não pudesse fazer, eu tenho isso e pensei que eu não pudesse fazer, eu sozinha não quero ir. Sozinha. Você e Deus são a maioria esmagadora, cara. Então, pronto. É por aí, Deixa eu te fazer uma proposta, então, Selma. Tô dentro. Eu acho que você está precisando ganhar asas. Vamos soltar de paraquedas? Tá aí. Bora. Olha, paraquedas e rapel são os esportes que eu não vou praticar nunca. Esse não. Eu tenho medo de altura, eu me pelo de altura. Altura só avião, porque não tem jeito. Mas eu me pelo de altura. Eu quero aqui embaixo, cara. Aqui. Me chame para andar, me chame para correr. Voar, não, até a 318 km por hora eu topo, mas voar não, voar. Eu lhe agradeço, mas você voa e eu conto a sua experiência, tá? Pronto. Tá combinado. Vamos ver, eu estou enferrujado, já estou aposentado. Selminha, estou muito feliz, viu, por esse espaço novo conquistado aí, Coroa de Mochila, a partir dessa sexta-feira e sempre às terças e sextas no Portal à Tarde. Essa experiência aí sendo compartilhada pela Selma para todo mundo amante das atividades esportivas. Mas eu queria aproveitar, Jefferson, e dizer ao pessoal que não é experiência só de Selma, aquilo que a gente estava comentando. Então, tá lá, coroa de mochila, @grupoatarde.com.br, manda para cá a sua experiência, a sua aventura. E se for vídeo, manda no máximo de 3 minutos, mande foto, o que você fizer, comece a dar o primeiro passo. Quando você der o primeiro passo, você vai ver que é possível. Aí você dá o segundo, aí daqui a pouco, por exemplo, esse ano eu tenho um desafio de andar 1.000 quilômetros. Então, eu só andei até agora 120, porque eu estou trabalhando demais e ainda não consegui andar direito. Mas ande, nade, pedale, faça rapel, o que você fizer, na idade que você tiver, entre na coluna e veja aí que Luma começou com 3 anos de idade. Hoje ela tem 11 só de atividades. Então, você pode começar cedo, ou então, se você está na minha faixa etária ou acima de mim, não tem problema, até porque nós tivemos um peregrino no ano passado que foi para o Caminho de Santiago com 83 anos de idade. Olha que barato. Então, e foi com o filho, coisa linda também. Então, essa também é uma ideia de você unir muita família. Então, a coluna está aberta a receber todas as experiências de todas as modalidades esportivas, tá? Todas. Então, manda. E mais outro detalhe, até vale para Ernesto também. O Rally do Batom agora é nosso. É da Coroa de Mochila e de À Tarde Aventura. Tô sabendo. Vai ser dia 1º de outubro, se prepare, que nós vamos fazer essa aventura linda e maravilhosa. Vou de carona. Você vai de Zequinha. A gente não chama carona, não. É Zequinha no Rally, viu? Vamos começar a ensinar. Pronto, vou de Zequinha. Olha, o Aldair sabe ali o que é o Rally do Batom, é uma grande festa e a ação social que a gente faz no Rally do Batom é fantástica. A gente arrecada 8 toneladas de alimentos. Prazer falar com você, sucesso nessa nova empreitada e esteja sempre aqui com a gente, por favor. Eu que agradeço. Um forte abraço para vocês e a filha está de volta. Maravilha, seja bem-vinda. Bom dia, beijo grande. Selma Moraes, jornalista agora à frente também do Coroa de Mochila.
no Portal à Tarde. Maravilha. 8h47 na Tarde FM.